Você sabia que existem comportamentos que estão sabotando a sua vida? Gente, quantas vezes eu e você tentamos fazer algo, andar com algo, praticar algo, evoluir em algo, a gente não consegue. Algo nos trava, algo nos paralisa. Sabia que existem comportamentos que estão travando a nossa vida? E hoje eu vou mostrar para vocês 5 comportamentos que pode estar travando a sua vida. Então pega papel e caneta e comece a anotar, que vai destravar a sua mente. E sem enrolação, já indo direto ao assunto, o primeiro dele é procrastinação. Sabe quando você fica procrastinando algo? Ir à academia, ir malhar, estudar, ler um livro, fazer algo até dentro da sua casa. Você fica enrolando para fazer aquilo. E muitas vezes você fica esperando esse momento certo chegar. O momento certo não existe. O momento certo é agora. Eu sempre venho falando aqui nesse canal. O momento certo é agora, ele não existe. O momento certo é você levantar a bunda do sofá e ir fazer. Você tem que ser movido pela ação. É assim que você começa a criar hábitos. É assim como você começa a ter uma ótima disciplina. Porque não fique esperando motivação. Motivação não vai fazer você chegar a lugar nenhum. Motivação não vai fazer você crescer. Motivação não vai fazer você evoluir. Agora, a disciplina, sim. Quando você tem uma disciplina, eu tiro sempre exemplo aqui, venho falando aqui nesse canal, exemplo dos atletas. Os atletas, para mim, são as maiores inspirações. Eu fico vendo a galera de basquete, onde eu gosto muito, principalmente tem um documentário na Netflix sobre o Michael Jordan, se você quiser ir lá assistir, após você assistir esse vídeo. Fala sobre isso. Ele vem falando como que ele evoluiu e cresceu, o tanto que ele praticava. Então, é disciplina. Tem dia que você não vai querer fazer o que precisa ser feito. Tem dia que você não vai querer ir à academia, ler um livro, orar, estudar. Porque eu aprendi algo muito interessante sobre a procrastinação. Você procrastina aquilo que você sabe que vai dar um alto resultado na sua vida. Por isso que você procrastina. Por isso que você muitas vezes fica enrolando, esperando motivação. Não. Se você quer empreender e você sabe que aquilo vai dar resultado, exemplo, você quer montar uma oficina mecânica ou você quer empreender em qualquer outra área. Cara, você sabe que se você tiver dedicação e disciplina e não procrastinar, vai vir o resultado. Mas o nosso cérebro, ele é preguiçoso. O que ele faz? Para você parar de procrastinar, você precisa de ter ação. Isso vai gastar energia. Quando você gasta energia, o nosso cérebro, ele não gosta. Ele vai fazer você enrolar. Ele vai fazer você cada dia mais querer ficar sentado, querer ficar assistindo televisão. Então, é isso que vai acontecer. A maior luta que nós temos é contra nós mesmos. Não é contra os seus inimigos, outras pessoas não. É contra você mesmo. É você levantar e fazer. Por quê? Você levanta cedo para ir trabalhar, para realizar sonho de outras pessoas. Por que você não levanta cedo para realizar o seu sonho? Levanta todo dia cedo e faça isso. Começa a fazer isso diariamente. Pensar em você, nos seus sonhos, nos seus projetos. Você acorda cedo para ir trabalhar numa empresa que não é sua. E não estou falando que isso é errado. Mas já parou para pensar o que você faz para o seu crescimento? Se você faz uma faculdade, é para você montar o seu próprio negócio? É para você realizar os seus sonhos? Talvez você não quer montar o seu negócio, mas o que te motiva a você ir todo dia fazer o seu cursinho, a sua faculdade? Mas se você quer empreender, se você quer emagrecer, se você quer construir qualquer coisa, o que te motiva todo dia a fazer isso? Porque nós somos treinados a fazer algo que não é para nós. Nós somos treinados a fazer algo que não é para o nosso crescimento. E isso muitas das vezes não gera um impacto tão grande na nossa vida. Mas se você levantar todo dia e começar a fazer o que precisa ser feito para você, isso vai mudar. Então, a procrastinação, ela parte daí. Você não pensar na motivação, mas você precisa de fazer o que precisa ser feito todos os dias para você crescer, para você evoluir. Isso sim é um crescimento. A segunda coisa que você precisa de mudar dos 5 comportamentos é comparação. A comparação com os outros. Quantas vezes você já parou, você já começou algo e começou a se comparar com outras pessoas? Começou a olhar o que é que as outras pessoas estão fazendo? Começou a olhar o que é que fulano de tal fez e eu não consigo fazer? Ou tal pessoa está lá na frente e eu ainda estou para trás. Comparar em roupa, comparar em negócios, comparar em outra pessoa tem e eu não tenho.
Essa comparação, ela trava a sua mente, ela trava o seu cérebro, ela trava o seu crescimento, ela vai te travando. E a comparação é algo muito ruim, porque se você ficar olhando para o lado, vamos pensar num carro, você está dirigindo. Se você ficar olhando para o lado, o que vai acontecer? Você vai bater o carro. Se você ficar olhando para o outro lado, você vai bater o carro. Pensa que a sua vida assim é uma via onde você precisa de olhar para frente. Porque se você ficar simplesmente toda hora olhando para o lado e olhando para trás, principalmente para trás, você não vai evoluir, você não vai crescer, você não vai andar. E é difícil. Nós somos seres humanos e é difícil. Só que você tem que treinar o seu cérebro para isso. E esse treinamento é todo o dia. Você não se comparar com o outro. Você olhar para o seu. Onde você errou e você pode evoluir. Onde você errou e você pode acertar. Onde você errou que pode ser corrigido para haver um crescimento. E essa comparação não é boa. Quando você se compara, quando você olha para o lado, isso não é viável, não é algo que vai te fazer crescer. Eu falo que a comparação boa, ela vem quando você olha para pessoas que têm um resultado que você quer ter, mas você não olha com olhar de comparação, mas de admiração. Porque aquela pessoa chegou, você também pode chegar. Se aquela pessoa conseguiu, você também pode conseguir. Isso sim. É um olhar crítico positivo. Mas quando você olha comparando, isso não é bom, isso não faz você evoluir. Por quê? A evolução, ela vem de uma comparação saudável, não uma comparação negativa. E quando você se compara negativamente, isso não faz você crescer. Então pare e pense, eu não quero me comparar mais. Fale isso para você. Eu não quero me comparar mais. Eu não quero procrastinar, eu não quero comparar mais. Tá? Então comparação não é saudável. Um olhar crítico, sim. Comparação, não. Olhar crítico, positivo. Você admirar alguém que chegou onde você quer chegar. Aí sim, você pode trilhar até os caminhos. Ou a pessoa passou por aqui. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Você testar. E não ter medo de errar. Porque muitas vezes o que nos trava é o medo de errar. E não ter medo de errar. E nosso terceiro comportamento é reclamar demais sem agir. Palavras negativas não traz mudança. Ela só te trava. O que é uma palavra negativa? A palavra negativa, ela é um freio. Se você começa a falar palavras negativas, você está freando a sua vida. Exemplo, murmuração. Tem dia que é difícil, tem dia que você fala, nossa, hoje está difícil. Mas se você parar para pensar, o que vai adiantar você ficar murmurando? O que vai adiantar você ficar falando palavras negativas, xingando palavrão, palavras que não atraem coisa boa? Não vai adiantar nada. O que vai trazer isso para sua vida? Porque a palavra tem poder, né? Então, o que vai trazer para sua vida é coisas negativas. E uma coisa que eu tenho aprendido muito, porque quando você murmura, você reclama e não age, o que acontece? Além da sua vida travar, você não está praticando algo que é o poder da ação. Quando você fala menos e age mais, você começa a criar resultados que muitas vezes você nem esperava. Você começa a vencer os medos, os desafios, você começa a vencer aquele bloqueio que te travava antes. Essa semana mesmo eu vivi algo assim. Então a palavra negativa, ela não muda nada. O que muda é a ação. Então você reclamar não vai mudar muita coisa. E é difícil, cara. Tem dia que é difícil. É difícil você viver, passar por algo dando glória a Deus. Não é fácil. Tem dia que não é fácil. Mas quando conseguimos chegar a esse ápice de passar dando glória a Deus, pode ter certeza, uma coisa que vai mudar na sua mente é a maneira que você enxerga as coisas e a vida. Porque quando você passa por algo sem reclamar, um desafio, que é difícil, a vitória vai vir. Isso aí é claro, a vitória vem. Então, aprenda a ser grato, a ter gratidão, aprenda a não reclamar, aprenda a dar glória a Deus. Porque luta todo dia a gente vai ter. Todo dia a gente vai ter uma luta, um desafio, mas se você começar a mudar a sua mentalidade a partir de agora, lá daqui a um ano, se você plantar isso todo dia, ó, hoje eu aprendi que não posso ficar reclamando, murmurando, e a luta vai vir. Mas se você praticar 1% todo dia, daqui a um ano, quantos por cento você tem? Aí você pode olhar para trás para analisar
o tanto que você evoluiu, o tanto que você cresceu. E hoje eu olho para minha vida, um ano atrás, e eu vejo o tanto que a minha mente evoluiu. Então não reclame demais. Não reclame. Nem de mais nem de menos. Não reclame. Agradeça. Seja grato. Tá difícil? Sim, mas volta. Começa tudo de novo. Por mais que é difícil, é uma evolução. Faça isso. O nosso quarto comportamento, principalmente na geração de hoje, fugir da disciplina. Vou falar para vocês algo que eu aprendi principalmente na música. Você quer ser um bom músico? Seja um músico estudioso, apaixonado pelo seu instrumento. Se você não parar para estudar todo dia, cara, você não vai ser um bom músico. Você quer ser um bom atleta? Seja disciplinado. Isso requer um processo. Esse processo é você sentar a bunda no seu instrumento e praticar. Você quer ser um bom atleta? É você treinar todos os dias. Tudo na vida que você for fazer, você não pode fugir da disciplina. A disciplina vai gerar constância. Eu vou dar um exemplo aqui, claro. Eu queria melhorar tocando teclado. O que eu faço? Eu mudei o ambiente. Todo dia eu sento aqui e toco um pouquinho. Estudo algo. Eu coloquei o teclado na minha frente. É só puxar essa gaveta aqui que ele está aqui. Eu facilitei o meu processo. Eu mudei o ambiente, trouxe o teclado para perto. Porque se eu fosse esperar, ter que montar o teclado todo dia para estudar, eu não ia estudar. A guitarra está aqui do meu lado. Se eu for tirar a guitarra para tocar, nossa, dá uma preguiça. Então o teclado já está aberto. Porque eu queria evoluir na parte harmônica. Para quem entende de música sabe do que eu estou falando. Então, tudo que você para de fazer ou você não entende que é disciplina, não motivação, por quê? A disciplina, ela vai fazer você criar uma constância. Essa constância vai virar hábito e você vai começar a fazer todo dia, você querendo ou... Não, tem dia que você não vai estar afim. Tem dia que eu não estou afim de ficar estudando o teclado, mas eu abro aqui e começo a fazer. Uma disciplina que eu aprendi com a minha mãe, mas ela é muito, eu vejo isso nela, é da oração. Tem dia que ela me fala, eu não quero orar, mas eu só ajoelho. Ajoelhei e eu começo a orar. E tudo na vida é assim. Aí nós vamos entrar num outro assunto que eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, sobre hábitos. Por isso que a gente tem tanto hábito ruim e hábito bom é mais difícil de ser formado. E quando você tem hábitos bons, ele começa da disciplina, não da motivação. A motivação pode ser um ponto de partida, mas ela vai começar e vai cair. Com poucos dias você não está motivado mais. E aí? Exemplo, eu não queria gravar vídeo hoje, mas estou aqui gravando. É algo que eu quero ter uma disciplina na minha vida de fazer isso constantemente, todos os dias. Então, a disciplina é isso. É você ser disciplinado. Não coloca o carro na frente dos bois. Por quê? Você tem que viver um processo primeiro. Depois vem o resultado. E com essa evolução da tecnologia, das IAs, você quer ter o resultado antes. Isso não vai acontecer em área nenhuma. Primeiro vem o processo de aprendizado, a constância, a disciplina, né? O hábito. Depois vem o resultado. Depois. Isso muitas vezes pode demorar, mas aprenda isso. Mude essa mentalidade que pode demorar, vai te fazer evoluir. E nosso quinto e último comportamento. Esse muita gente vive, principalmente nos tempos de hoje. Viver preso ao passado. Quantas pessoas vivem preso ao passado de relacionamentos, de frustrações, de dores? Quantas pessoas vivem ansiosas? Quantas pessoas vivem com depressão por ficar presa ao passado? E se você não evoluir, se você não for para frente, o que acontece? Se você não olhar para frente, foi o exemplo que eu dei do carro, você vai bater. Se você ficar olhando para trás. Vamos lá, você que é mais velho, ou você que, até mesmo que quem tem 20 anos hoje, gente, já sofreu, já apanhou, já errou, mas tem que aprender com os erros e não fazer mais. Pronto, cresceu. Quantas vezes você bate a cabeça, erra em várias coisas da vida? Errou? Errou, mas você vai fazer o quê? É superar e bola pra frente. É ir, evoluir. Se você ficar olhando para trás sempre, você nunca vai pra frente. Isso, você tem que virar essa chave na sua cabeça assim, muito, 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 muito. Evolução. Olhar pra frente. Errei. Vai ficar preso ao passado? Não. Talvez você tenha que tirar um período de uns dias para você pensar, cara, como eu posso melhorar isso? Como eu posso fazer para isso crescer, para isso evoluir? Mas olhar para frente, sempre olhando para frente, nunca ficar olhando para trás, porque
Já viu um carro de Fórmula 1, o cara dirigindo, olhando para trás? Isso não existe. É para frente, cada vez mais. Cada vez mais. Então não fica olhando para trás. Eu fico muito grato, muito feliz por você ter ficado até o final desse vídeo. E se você gostou, comente aqui embaixo, curte, deixe o seu comentário, a sua dica dos próximos vídeos. E muito obrigado por ter ficado até aqui. E um beijo do Negão.